Olá! Hoje eu vim falar com vocês sobre a Parashá Haye Sarah, que significa "E foi a vida de Sara". Essa Parashá vai do capítulo 23, versículo 1, ao capítulo 25, versículo 18, se você quiser ler aí na sua casa. Para quem não sabe o que é uma Parashá, Parashá significa porção. E é justamente uma porção da Bíblia para um estudo síncrono em todas as partes do mundo, para que no mesmo período todo mundo discuta, entenda e estude uma mesma parte da Bíblia. E essa Parashá fala de algumas coisas. Fala primeiro da morte de Sara, e Abraão comprou a caverna de Machpela para enterrar ela. Aí depois fala da missão de Eliezer, o servo de Abraão, em busca de uma esposa para Isaac. Depois fala da missão, como que foi, do casamento de Isaac e Rebeca. E também fala da outra esposa de Abraão, dos filhos dele, da morte de Abraão. E bom, eu vou falar mais aqui nesse vídeo sobre a missão de Eliezer, que é a maior parte dessa Parashá. Eu vou ler aqui Gênesis, capítulo 24, versículo 7 a 9. Eu vou ler para vocês. O eterno Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra de meu nascimento, e que falou a mim, e que jurou-me, dizendo: a tua semente darei essa terra, ele enviará seu anjo diante de ti, e tomarás mulher para meu filho de lá. E se não quiser a mulher seguir-te, serás livre deste juramento, somente a meu filho não faças voltar para lá. E pôs o servo sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este assunto. Olha só, Abraão enviando seu servo, dizendo que ele não estaria sozinho nessa missão, mas o Senhor, que fez promessas a ele, que falou com ele, esse Senhor enviaria o seu anjo diante do servo para guiá-lo. O servo não estaria sozinho. Então o servo foi lá e jurou que iria cumprir a missão, como Abraão tinha designado a ele. E bom, Eliezer, o servo de Abraão, tomou 10 camelos com presentes, coisas preciosas, e foi até a terra dos parentes de Abraão, lá na Mesopotâmia. E ele parou lá em frente a um poço. Ele parou junto a um poço na hora em que ele sabia que as moças viriam pegar água. Porque naquela época não tinha água encanada. As pessoas pegavam água com um cântaro, que é uma espécie de jarro de barro, e levavam para casa. E aí, o que ele faz? Ele cumpre a missão na própria força? Não. Ele faz da melhor forma possível. E qual é a melhor forma possível? Entregando ela a Deus. E ele chegou lá. Quando ele chegou, ele falou com Deus, para que ele mostrasse quem seria. Ele não queria ele mesmo escolher, mas ele queria que Deus escolhesse. E para isso, ele pediu um sinal a Deus. E o sinal foi esse: que chegasse uma moça para pegar água, e quando ele pedisse para beber,
ela se oferecesse para dar de beber a ele e a todos os 10 camelos que estavam com ele. Bom, camelo é um dos animais terrestres que mais bebem água. Eles conseguem armazenar grandes quantidades de água. E aí, o que ela faz? O que acontece? Quando ele acaba de falar... Não, ele não tinha nem acabado de falar. Quando ele ainda estava falando com Deus. Entregando a ele a missão. Chamando Deus para agir nas circunstâncias. Para que ele cumprisse com a missão dele. Chegou Rebeca. E aconteceu assim. Eliezer pediu a ela que bebesse e ela deu a ele a água e a todos os camelos. E Eliezer analisou, viu se era ela mesma. Perguntou se era da família de Abraão. E era. Então o que ele fez? Deu a ela presentes. Se ajoelhou diante de Deus, na frente de todo mundo que estava ali. Se ajoelhou e agradeceu a ele. Porque ele respondeu à oração dele. Ele agiu e ele mostrou quem ele queria para ser esposa de Isaac. Ele não esperou. Ele viu a confirmação. Ele viu a resposta à oração dele. E imediatamente agradeceu a Deus. Ele foi grato de coração. Então, depois dele agradecer a Deus, dar graças a Deus, ele perguntou a ela se tinha um lugar para eles passarem a noite. Ele e os camelos dele. E tinha... E ele foi... E eles foram lá para casa do pai da Rebeca. Aí tal... Aconteceram as coisas, deram alimento, lavaram os pés. Alimentou os camelos, lavaram os pés. E botaram comida na frente dele. Mas o que ele fez? Ele comeu. Devia estar faminto, né? Ele tinha acabado de chegar de uma viagem. Mas ele não comeu. Ele primeiro foi cumprir com o juramento dele. Foi cumprir com a missão. E falou de tudo o que aconteceu. Falou quem era... Eles conheciam, né, Abraão. Falou de Abraão. Falou da missão que ele recebeu. Do Deus de Abraão. Falou quem era Isaac. Mostrou a eles o que tinha acontecido. Que ele tinha orado a Deus para confirmar e ele confirmou. E aí, o que aconteceu quando ele terminou de falar? O pai dela e o irmão dela disseram que tudo bem, que seja assim. Então, o que ele faz? Novamente, ele se prostra diante de Deus e agradece porque ele mostrou benevolência, misericórdia, amor e ajudou a ele cumprir a missão que foi designada a ele. Se não fosse Deus, como ele poderia ter cumprido? Deus ajudou ele a cumprir com o juramento e ele foi grato a Deus. Ali naquele momento, a missão deles já estava quase completa. A família já tinha aceitado que Rebeca fosse. Deus já tinha confirmado que aquela era a escolhida. E aí, o que aconteceu? Ele comeu e tal. Aí depois... Eles vieram, deixa a moça aqui mais um pouquinho.
mais um ano ou 10 meses. Mas ele falou, não me atrasem, porque Deus me deu a vitória nessa missão. Ele me ajudou a cumprir. Não me atrasem. Eu vou cumprir a minha missão. Aí eles pediram para Rebeca escolher se queria ir ou queria ficar. E ela foi. E Eliezer cumpriu a missão dele. Ele jurou lá atrás que cumpriria. Ele jurou e cumpriu com a palavra dele. Uma missão foi designada a ele. E ele, com amor, com excelência, a cumpriu. E como se cumpre uma missão com amor e com excelência? Fazendo o melhor, mas principalmente entregando essa missão a Deus para que Ele haja em suas vidas, para que Ele haja nas circunstâncias. E assim aconteceu. Ele agiu na vida dele, ele agiu na vida daquela jovem. E ela se casou com Isaac e foi mãe de um grande povo. E o que a gente pode extrair dessa história para a nossa própria vida? Bom, nós devemos servir como Eliezer serviu, sermos servos fiéis. Mas Deus não nos quer que a gente apenas seja servos, mas Ele nos chamou para ser filhos, através de Yeshua, o seu Filho, através do perdão dos nossos pecados. E assim, a gente tem que servir como Eliezer serviu, como um filho que serve ao seu pai por amor e por gratidão, em resposta ao amor dele. E qual é a nossa missão? A nossa missão é ser luz, é levar a palavra de Deus, é levar a salvação. A nossa missão é essa. Vamos cumpri-la. Qual é a tua missão? Muitos de nós temos missões específicas também. Como Moisés, que a missão dele específica foi justamente escrever livros na Bíblia e libertar o povo de Israel do Egito, guiando eles pelo deserto até a terra prometida. Essa foi a missão dele. Você tem uma missão, eu tenho uma missão. Mas a missão de todos nós, aqueles que creem, aqueles que confiam, aqueles que já receberam a vida eterna, a missão destes é levar vida e dar frutos. Porque nós somos um fruto. E esse fruto deve crescer, germinar, brotar, florescer e frutificar. Mas aquele que não frutifica, aquele que não gera mais sementes, aquele que não gera mais árvores frutíferas, aquele que não cumpre com a missão será cortado e lançado ao fogo, como Yeshua disse. Portanto, você, árvore, frutifique, pois Deus vai te abençoar. Você cumpra a sua missão, mas não cumpra ela na base da sua própria força. Não pare de... não faça a vontade de Deus na sua própria força. Nossa vontade é essa, fazer a vontade de Deus, praticar o amor, levar a palavra dele. E tudo isso a gente tem que fazer na força de Deus, procurando nele, o auxílio nele. A capacitação, a capacidade para cumprir com a missão. Pois de nós mesmos não podemos fazer nada, mas com Deus nós podemos fazer tudo. E Eliezer soube disso. Eliezer pediu a Deus para que mostrasse. Eliezer pediu o sinal. Deus deu a ele o sinal. Deus
deu a ele a vitória e ele voltou vitorioso e cumpriu com o juramento dele. Nós devemos também olhar para a atitude dele em relação à palavra dele, pois ele prometeu e ele cumpriu. A palavra dele foi verdadeira, foi fiel. Ele foi o servo fiel e trouxe honra ao seu Senhor, pois foi através dessa missão que a promessa de Deus de fazer uma nação através do filho de Abraão se cumpriu. Pois se Isaac não tivesse uma esposa, como ele teria uma descendência? E assim aconteceu. Que através da fidelidade de um, a bênção veio a todos nós. Portanto, sejamos fiéis. Fiéis ao nosso papai. Fiéis ao nosso Senhor. Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês realmente gostaram, se inscrevam no canal para mais e compartilhem para mais pessoas. Que Deus te abençoe muito e te dê muita paz e fidelidade. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.